Vem comigo aprender a produzir o porta-panetone em menos de 10 minutos. Oi, gente, eu sou a Lei e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como produzir essa peça, que é uma das queridinhas agora para o fim do ano, uma peça que vende super bem e eu ensinei de uma maneira bem fácil para vocês. Então, sem mais enrolação, já vamos ao passo a passo. Para fazer o porta-panetone, eu estou utilizando tecidos tricoline 100% algodão e a gente vai precisar cortar dois tecidos com a medida de 32 centímetros por 25 e esses dois nós vamos estruturar. Aqui eu estruturei com a manta R1, mas pode ser a manta R2 também, que vai dar super certo. Vamos precisar também de mais dois tecidos, cortados com a medida de 15 centímetros por 32. Vamos precisar também de mais dois tecidinhos, cortados com a medida de 5 centímetros por 32, que vai ser a canaleta aqui do nosso porta-panetone. E esses dois tecidinhos, nós vamos dobrar assim as pontas dele, coisa de 1,5 centímetro. E aí nós vamos dobrar no meio para ficar desse jeito aqui. Vamos precisar também de mais dois tecidos, cortados com a medida de 39 por 32 centímetros, que vai ser o forro aqui do nosso porta-panetone. E nesse modelinho de porta-panetone eu vou utilizar fita de cetim para fechar ele, mas vocês podem utilizar cordão também, viu, pessoal? E a tira de cetim eu cortei cada uma delas com 70 centímetros. E por último, para fazer um detalhe no porta-panetone, eu cortei duas tiras de cianinha medindo 32 centímetros, mas é opcional, viu, gente? Se vocês não quiserem utilizar, não precisa. Para iniciar, peguei o tecido que está estruturado na manta e nós vamos pegar a cianinha. E se a sua estampa tiver uma direção, você vai posicionar a cianinha na parte de cima da estampa e vamos passar uma costura mais na beiradinha da cianinha. E no outro tecido aqui que também está estruturado, eu vou repetir o mesmo processo. Costura feita, pessoal, como falei para vocês, ó, nos dois tecidinhos que estão estruturados. Agora vamos pegar aqueles tecidos de 15 centímetros por 32 e nós vamos posicionar aqui estampa frente com frente. E aí vamos colocar aqui em cima da cianinha mesmo e passar uma costura com um pé de máquina. Lembrando que nesse outro tecidinho vamos repetir o mesmo processo. E depois de fazer essa costura, olha só que gracinha que fica esse detalhe com a cianinha, gente. Agora a gente vai passar uma costurinha de pesponto bem aqui em cima da cianinha. E no outro tecido, a gente vai repetir a mesma coisa. Lembrando, gente, que para fazer essa costura de pesponto, como a gente vai fazer aqui na parte externa do porta-panetone, é importante você colocar a linha da mesma cor aqui da sua estampa, né, para ficar um acabamento bem bonito. E depois de fazer essa costura de pesponto, olha só, gente, ficou assim, como eu falei pra vocês, usando a linha da mesma cor bem próxima aí, pra ficar aquele acabamento bem caprichado. E agora vamos costurar a canaleta por onde a gente vai passar a fita de cetim. Então aqui o tecido já tá dobradinho, como eu falei pra vocês, né? E agora vocês vão dobrar no meio novamente e fazer um pique aqui pra gente marcar certinho onde é o meio. E aqui na parte principal também do nosso porta-panetone, nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão dobrar assim no meio e vão fazer um pique também pra marcar aqui onde nós vamos colocar esse tecidinho. Então, vamos unir aqui meio com meio e pode passar uma costura mais na beiradinha só pra prender mesmo aqui, pessoal. Canaleta costurada, pessoal, lembrando aqui que na outra lateral do puxa-saco eu repeti o mesmo processo, tá bom? Então agora vamos pegar o nosso tecido de forro, aquele que mede 39 centímetros por 32, nós vamos colocar a estampa frente com frente e passar uma costura aqui prendendo ele também nessa parte aqui de cima onde tem a nossa canaleta. Então costurinha agora com um pé de máquina. Lembrando que na outra parte vamos repetir o mesmo processo.
E depois de unir o forro, vai ficar assim a nossa peça. Agora vamos pegar aquela outra parte e nós vamos unir, colocando aqui frente com frente, vai ficar parte externa com parte externa e parte do forro com parte do forro. Deixa tudo bem alinhado e a costura com um pezinho de máquina em toda a volta. E nós vamos deixar uma abertura aqui na lateral de mais ou menos em uns 10 centímetros para a gente desvirar depois. E antes de costurar, gente, vou mostrar aqui para vocês, ó, para facilitar, coloquei as presilhinhas bem nas partes que eu quero que fique bem alinhado, que é a parte onde tem a cianinha e a parte da canaleta. E depois de passar a costura toda a volta, vai ficar assim a nossa peça. Deixei a abertura, como falei para vocês, ó, na lateral. E agora vamos fazer as marcações das nossas caixinhas de leite. Então, nós vamos marcar a partir da costura 6 por 6 centímetros. E vou fazer aqui na parte do forro a mesma coisa. Aí, nós vamos cortar aqui bem em cima das marcações. E depois eu mostro para vocês como a gente vai unir essas caixinhas de leite. Prontinho, gente, já cortei as caixinhas de leite, passei uma costurinha bem aqui na beiradinha, onde a gente cortou, para não ter perigo de abrir essa costura na hora da gente fazer aqui a finalização, o fechamento dessas caixinhas de leite. Para fechar as caixinhas de leite é bem simples, vamos abrir aqui e aí vamos deixar tudo bem alinhado, costura com costura, deixa aqui bem retinho, e aí passa a costurinha com um pé de máquina fechando. Vou repetir aqui na outra lateral e no forro a mesma coisa. E depois é só desvirar aqui o nosso porta-panetone e eu mostro como a gente vai finalizar ele. Pessoal, agora que a gente desvirou aqui o nosso porta-panetone, vamos passar uma costurinha na abertura que ficou aqui na parte do forro. Pode ser costura mais na beiradinha ou pode ser costurinha à mão, né, com pontinhos invisíveis. Vou ali na máquina fazer isso e volto para mostrar o próximo passo para vocês. E depois de fazer a costurinha aqui, onde estava aberto o nosso forro, vamos colocar ele aqui para dentro. Depois de colocar o forrinho para dentro, vamos passar uma costurinha de pesponta toda a volta aqui, onde tem a nossa canaleta, costurinha mais na beiradinha, e depois vamos finalizar passando a fita de cetim. E eu venho mostrar aqui para vocês como ficou. Costurinha de pesponto feita, agora eu vou iniciar a passagem aqui da fita de cetim, vou iniciar por esse lado aqui e vou sair aqui do outro lado. E agora é só unir aqui as duas pontas e dar um nozinho, gente. Então, agora vamos passar outra tira de cetim, então vou iniciar aqui a passagem dela e vou sair aqui por esse outro lado. Então, uma vai ficar aqui desse lado e a outra vai ficar do outro lado. Vou fazer aqui e mostrar para vocês. E depois de passar as fitas de cetim, é só puxar elas para fechar o porta-panetone. Olha que lindo que ficou esse modelinho. Ele cabe um panetone de até 500 gramas, que é um panetone grande. E eu achei que deu um detalhe todo especial colocar essa cianinha aqui. E como a gente deixou tudo alinhado, ó, fica bem bonito o acabamento dele. E não sei se vocês notaram, mas para fazer esse porta-panetone, eu utilizei a mesma estampa de um passo a passo que eu já ensinei aqui no canal, desse modelinho aqui de pano de prato. Para mostrar para vocês que é lindo fazer um kit ó, com o porta-panetone e o pano de prato. Tenho certeza que vai vender muito agora para o fim de ano e vai ser um sucesso aí no seu ateliê. Se vocês quiserem ver o passo a passo desse modelinho de pano de prato, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Se gostou, deixa aqui um like, se inscreve no meu canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que virão. E até a próxima, gente!